Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa autêntica obra-prima de 1957 do grande Federico Fellini, As Noites de Cabiria. E olhem, isto não é só um filme, não. É um estudo profundo sobre o que é a resiliência humana. Tudo isto personificado numa das protagonistas mais inesquecíveis da história do cinema. Atiravam-te ao rio por 40 mil liras. Hoje em dia fazem-te por 5 mil. Uau, este diálogo logo a abrir não é um pormenor qualquer, pois não? É um autêntico soco no estômago que nos atira logo para a realidade crua do filme. É como se o Fellini nos dissesse, desde o primeiro minuto, esqueçam lá as ilusões, porque este é um mundo onde a vida humana vale muito pouco. E a traição, bem, essa é a moeda do dia-a-dia. E no centro deste universo tão implacável, encontramos a Cavilha. Não esperem aqui um enredo cheio de reviravoltas. O filme é ela. É uma viagem profunda e, honestamente, comovente. É uma das personagens mais fascinantes e humanas que o cinema alguma vez nos deu. Então, afinal, quem é esta Cabiria? Bom, a sua profissão, prostituta em Roma, é apenas o cenário, não é o retrato completo. A sua verdadeira essência é um paradoxo vivo. Ela é ferozmente independente, mas ao mesmo tempo anseia desesperadamente por amor. Parece uma cínica, mas, lá no fundo, guarda uma esperança quase de criança. É uma mulher dura por fora, mas com uma ingenuidade que chega a ser desarmante. A inspiração para ela vem de um ícone, claro, o Vagabundo de Charlie Chaplin. Mas é aqui que está a genialidade do Fellini. É que enquanto o Vagabundo usava a comédia para navegar um mundo de fantasia, a comédia da Cabiria é uma armadura. É uma defesa contra um mundo terrivelmente real e perigoso. Ela não é uma vítima frágil, nada disso. É uma sobrevivente orgulhosa que até tem casa própria. E é esta complexidade que a define. Ela enfrenta chulos, defende a sua independência com unhas e dentes. A sua casinha, por mais pequena que seja, é o seu reino. E, no entanto, por baixo desta fachada de aço, há uma fé teimosa na bondade das pessoas e um desejo imenso de encontrar o amor. E é por isso que ela está sempre pronta para dançar, para roubar um momento de alegria ao cinzento da vida. Mas, ironicamente, é precisamente esta esperança que se torna a sua maior fraqueza. É isto que a lança, uma e outra vez, num ciclo doloroso que acaba por definir a estrutura de todo o filme. O ciclo da esperança e do desgosto. E o padrão é de uma simplicidade brutal. Primeiro, aparece uma semente de esperança, um homem que parece finalmente ser diferente. Depois, vem o salto de fé. Ela baixa as defesas e entrega ao seu coração. E, por fim, a queda. A traição, fria, calculista, quase sempre por dinheiro ou por pura conveniência. O filme não nos poupa mesmo nada. Começa logo com este ciclo no seu estado mais puro e cruel. Giorgio, o homem que ela ama, rouba-a e empurra-a para um rio para morrer. E sabem o que é mesmo devastador nisto tudo? É que depois de ser salva, a primeira reação dela não é de fúria. Não. É de incredulidade, uma incapacidade total de processar como é que o amor podia ser assim, tão monstruoso. A partir daqui, Fellini alarga o foco. As traições deixam de ser só pessoais e passam a ser sociais. O filme ataca duas das maiores ilusões da nossa cultura, a promessa da fé organizada e a fantasia do amor romântico, e mostra como ambas podem ser apenas espetáculos vazios que se alimentam da nossa vulnerabilidade. Reparem só nesta comparação. Num santuário, a Cabiria procura um milagre, uma mudança de vida. Mas o que é que ela encontra? Um espetáculo caótico e consumista. Mais tarde, num teatro de variedades, um hipnotizador promete-lhe a fantasia do amor, mas é só para a explorar e humilhar em frente a uma multidão que se ri dela. Ambos os espaços exigem que ela se exponham, e ambos a deixam completamente desiludida. E é precisamente nestes momentos de humilhação pública que a sua verdadeira essência vem ao de cima. A tal armadura racha e cai por terra, e o que resta à vista de todos é uma alma de uma pureza e de uma gentileza desarmantes, completamente exposta. Sob a hipnose, ela sussurra ao seu amante imaginário. É mesmo verdade? Não estás a tentar enganar-me? Esta simples pergunta revela tudo. O seu desejo infinito por algo que seja real e a cicatriz profunda de uma vida inteira de enganos. E todas estas provações vão preparando o terreno para o clímax do filme, onde a maior esperança da Cabiria a vai levar à traição mais devastadora e, paradoxalmente, a uma das cenas mais luminosas e inesquecíveis de toda a história do cinema. E então surge Oscar. Ele não é só mais um homem, ele parece ser a resposta a todas as suas preces. Gentil, respeitador, ele promete-lhe um mundo. E a Cabiria, numa aposta final, joga tudo. Vende a casa, o seu único santuário, e entrega-lhe até ao último tostão das suas poupanças para construírem finalmente uma nova vida juntos. Mas o Oscar é a traição em pessoa. Numa falésia isolada,
Ele rouba-lhe o dinheiro e a alma, abandonando-o ao nada. É o golpe final. Neste momento, a Cabiria não atinge só o fundo do poço. Ela atravessa-o. Parece que a sua chama, aquela sua teimosa esperança, se apagou para sempre. Mas é aqui que Fellini muda completamente as regras do jogo. Depois das outras traições, a câmara mostrava sempre a Cabiria a afastar-se de costas sozinha. Agora, depois da pior traição de todas, ela caminha para a frente, em direção à câmara. E pela primeira vez ela não está sozinha. É acompanhada pela bondade de completos estranhos. A força desta cena final está toda nos detalhes. A câmara não a observa de longe, move-se com ela como uma companheira. Um grupo de jovens músicos passa e cumprimenta-a com o simples e caloroso Buonasera. Uma lágrima de desespero escorre-lhe pelo rosto, mas mistura-se com um sorriso relutante que começa a nascer. E então, ela quebra a quarta parede. Olha diretamente para nós. O próprio Fellini confessou uma vez que, de todas as personagens que criou, a Cabiria era a única que ainda o assombrava, a única com quem ele ainda se preocupava. Isto é o testemunho final do poder desta criação, que se tornou tão real que transcendeu o ecrã, até para o seu próprio criador. E aquele olhar final, aquele olhar direto para a câmara, deixa-nos com uma pergunta que é universal, não é verdade? No seu momento de derrota total, a Cabiria encontra uma razão para sorrir e continuar. E o filme pergunta-nos a todos o que é que nos faz levantar outra vez quando a vida nos deita ao chão. O espírito indomável da Cabiria sugere que a resposta se calhar não está em grandes milagres ou em romances de contos de fadas, mas sim na simples e inesperada bondade humana e numa força interior que se recusa teimosamente a ser extinta.